do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação. Eu sou o professor Silas e hoje nós continuaremos falando sobre o gênero textual, texto publicitário. Falaremos agora sobre a linguagem dos textos publicitários, né? Esses textos utilizam linguagem concisa, simples, aparentemente e bastante original. Há uma incidência na segunda pessoa gramatical, ou seja, são recursos desse texto. As frases são curtas e incisivas. Eles vão reforçar, né, as afirmações através de sugestão. Esse texto, quanto à linguagem, ele vai ter um poder evocativo e principalmente persuasivo. Vai fazer recorrência à polissemia, à conotação e principalmente utilizar elementos dos versos, que são as rimas. E vão fazer uso privilegiado do verbo no modo imperativo e principalmente de vocativos, para poder chamar a atenção, despertar o interesse. E algumas vezes, né, vão empregar vários recursos expressivos. Veremos um a um. Observe aí o texto publicitário, onde nós temos verbos no modo imperativo. O que é o novo coronavírus? A pergunta. Aí nós temos aí, saiba como prevenir. Então nós temos algumas frases onde o verbo está sendo utilizado no modo imperativo. Como exemplo, cubra sempre o nariz e a boca ao tossir e ao espirrar. Utilize lenços descartáveis, jogue-os no lixo após o uso. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Evite tocar olhos, nariz e boca. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Observe que nessas frases lidas nós temos os verbos cubra, utilize, lave, evite e não compartilhe, que são verbos utilizados no modo imperativo, ou seja, aquele modo que indica uma ordem ou um pedido. Mais recursos desse texto publicitário: uso de imagens e outros recursos gráficos. Observe aí que nós temos o texto publicitário da ONG SOS Mata Atlântica. Então eles vão fazer uso de imagens para poder chamar a atenção, despertar o interesse. Então o texto aí imagético, icônico, ele desperta o interesse do leitor para a preservação das nossas florestas. Temas atuais e de interesse da população. Então nós temos aí mais um texto publicitário onde o tema abordado é sobre a pandemia, né, o coronavírus. Então nós temos aí textos, eles vão abordar esses textos que fazem parte, que são de interesse da população. Uso de figuras de linguagem, como metáforas e outras, né? E alguns trocadilhos. Observe, nós temos desate este nó da sua vida. Então nós temos aí um barbante amarrando, né, dado um nó em alguns cigarros. Então o texto publicitário aí, ele faz menção ao tabagismo e ao mesmo tempo utiliza metáforas para criar todo esse jogo de interpretação, de linguagens. O logotipo. O logotipo também é uma das características, faz parte da estrutura do texto publicitário. E o que seria o logotipo? É a forma como o nome é representado. O nome de uma empresa é representado graficamente por meio de letras originalmente concebidas e de traçado facilmente reconhecido para identificar visualmente a instituição ou a empresa que o encomendou. Então quando se tratar de logotipo, pode ser letras feitas especificamente para a empresa ou pode ser uma imagem também, né? Então nós temos aí alguns logotipos da Infraero e Aeroportos, da TV Brasil. Nós temos o símbolo da TV Brasil e nós temos a letra também que compõe a logomarca, o logotipo das empresas. Segue aí algumas logomarcas bastante conhecidas de vocês, alguns logotipos, né? Nós temos aí a maçãzinha, que é o logotipo da Apple, o M, feito especificamente para McDonald's, a marca esportiva Adidas utiliza as 3 listras e o nome Adidas, né? Nós temos a Coca-Cola, que tem as letras específicas, a cor também é específica da empresa. Nós temos o símbolo da Google, né? As letras são feitas especificamente, ou seja, os logotipos servem para identificar a empresa ou a instituição que encomenda. As figuras de linguagem, como já falamos, metáforas, prosopopeias, onomatopeias,
o texto publicitário ele faz bastante uso de ambiguidades, é esse duplo sentido que vai ocorrer. Então, ele pode apresentar também algumas variedades linguísticas, como gírias ou uma linguagem técnica, alguns estrangeirismos. Isso depende muito da intenção do enunciador. Verbos no imperativo, como já falamos, variação gráfica de letras, ou seja, as letras elas também são colocadas de uma determinada forma para chamar a atenção, persuadir o leitor. Nós vamos encontrar tipologias, como já foi falado na aula anterior, né, expositiva, informativa, descritiva, narrativa, mas a principal que predomina é o texto argumentativo, até porque ele visa convencer alguém a comprar algo. Alguns recursos sonoros, como aliterações, onomatopeias, ironias, e é um texto praticamente imagético, ou seja, a imagem também é muito utilizada para convencer. Tudo isso no intuito de convencer alguém a comprar um produto ou a adotar uma determinada ideia. Então, o texto publicitário ele é constituído de linguagem verbal e de linguagem não verbal. É o que nós chamamos a junção das duas, a linguagem mista. Aqui nós temos alguns exemplos, né? O Ministério da Saúde colocou: cubra caixas d'água, tonéis e pneus. Não deixe a dengue estragar o seu verão. Não deixe a dengue estragar o seu verão. Observe que nós temos todas aquelas características que eu citei anteriormente nesse texto publicitário. Então, para atingir os objetivos, todo texto publicitário ele tem seus recursos próprios, né? Verbos no imperativo, a predominância de adjetivos. Então, se eu quero convencer alguém a comprar algo, eu tenho que informar qualidades desse produto ou dessa ideia. Então, vai predominar a classe gramatical dos adjetivos, né? Como, por exemplo, refrescante, delicioso, saudável, se eu estiver vendendo comida, um tipo de refrigerante. Observe o comercial de um determinado sanduíche: enorme, imenso, colossal. Então foi utilizado apenas 3 adjetivos aí para qualificar a imagem que aparece para você aí, que no caso é o sanduíche. A utilização de rimas, o uso de recursos expressivos, né, de recursos sonoros como onomatopeias, aliterações, assonâncias. Então observe aí que nós temos aí a palavra splash, né? Dentro de um determinado contexto, ela tem uma significação. Aí nós temos uma onomatopeia. Então nós temos um famoso remédio que desde que eu era criança ele já adotava esse slogan: tombodoril, a dor sumiu. Então observe que é uma frase curta e bastante expressiva, de fácil memorização, que são recursos, né, desse texto. E lógico, a cor, né, desde sempre esse remédio teve a coloração, né, vermelha, tanto no texto quanto na embalagem do remédio. Enfim, são recursos utilizados nesse tipo de texto publicitário. E assim nós chegamos ao final da nossa aula, e como já é de tradição, eu trago sempre um mapa mental do que foi estudado no decorrer da aula. Então, o texto publicitário ele tem como intenção principal levar o público, um determinado público-alvo, a adquirir um produto, aderir a uma ideia ou adotar um determinado comportamento. Esse texto ele se organiza com uma presença de recursos verbais e não verbais. É um texto que vai trazer uma tipologia argumentativa para convencer o público-alvo a comprar ou adotar uma ideia. Ele vai apelar às emoções e às reflexões de potenciais consumidores, porque ele vai despertar o desejo de consumir. Vai haver a presença de logotipos, slogan e alguns símbolos para compor o texto. Qual o público-alvo? Depende do conteúdo, depende do anúncio, depende do texto, nós vamos ter um público-alvo. Há textos feitos para o público infantil, para adolescentes, para idosos. E qual o suporte desse texto? Onde ele veicula? Revistas, jornais, rádio, TV, internet, flyers, outdoors e etc. E a linguagem empregada nesse texto? Ela é adequada ao público-alvo a que ela se destina. Os verbos no imperativo, como nós vimos, dando ordens, e a presença de adjetivos que valorizam o quê? O produto ou a ideia divulgada.
E assim nós chegamos ao final da nossa aula. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima aula.